Oi, eu sou o Rugal e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de bloco, assim como o último. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as verdadeiras posições dos jogadores, então vamos pro vídeo. Bom, bem no começo do mangá, no capítulo 2, o Ego fala especificamente que tem que ser um melhor atacante do mundo. Inclusive quem ganha o Blue Lock se torna o atacante da seleção japonesa, né? Era a premissa inicial. Só que com o tempo e a chegada da Liga Neo-Egoísta, a gente foi introduzindo as estatísticas dos jogadores, possibilitando assim que os jogadores do Blue Lock pudessem ter outras posições ou até serem mais aptos para outras posições sem que eles soubessem. E o primeiro jogador dessa lista é o nosso protagonista, Yoichi Izagi. Desde o começo é deixado bem claro que o Izagi não tem tanta qualidade ofensiva assim como os outros jogadores do Blue Lock. E pra mim não tem outra posição pra ele que não seja meio atacante. Pra mim faz total sentido um jogador que tem tanta visão de jogo, assim, poder orquestrar o jogo sendo aquele clássico camisa 10. E já indo agora pro Nagi, eu acho que o estilo de jogo do Nagi não combina muito com o centroavante. Ele realmente é um atacante nato, mas um centroavante ele definitivamente não é. Quando você pensa na explosão do Nagi, o quanto que ele consegue driblar rápido e ter um chute que, vamos ser sinceros, que é melhor de perto, vale muito mais a pena para ele ser segundo atacante ou ponta esquerda. Um bom exemplo para o Nagi como segundo atacante seria, por exemplo, o Bergkamp, que inclusive é um dos jogadores que inspira o Nagi e ele fala dele umas 2-3 vezes. Inclusive é daí que vem o domínio do Nagi, é do Bergkamp. Bergkamp jogou sua carreira toda como segundo atacante e o Nagi funcionaria muito bem nessa função. Então sendo ponta ou então sendo segundo atacante, ele conseguiria ter mais velocidade para poder cortar e já chutar, até porque ele não tem tanta qualidade no chute. Inclusive, eu acredito que o Nagi funcionaria muito melhor de segundo atacante do que de ponta, principalmente porque centralizado ele poderia ter mais jogo aéreo para poder, fazer os voleios dele, etc. Então pro Nagi eu escolheria uma dessas posições. Agora não dá para falar de Nagi sem falar do Rel. Então já partindo pro Rel, a posição dele inicialmente era centroavante e foi mudada para volante. Então assim que ele entra no Manshine ele é posto como volante, mas eu acredito que com a habilidade de copiar dele, não tem como ter outra posição que não seja meio campo. O Rel como meio campo eu acho que funcionaria muito bem, porque ele seria meio que um box to box, e ele conseguiria ir pro ataque copiando habilidades ofensivas e pra defesa copiando habilidades defensivas. Agora partindo pro próximo, que para alguns pode ser com certeza surpreendente, simplesmente Shohei Barou. Eu sei que desde o começo do anime / mangá, o Barou sempre foi apresentado pra gente com toda aquela personalidade de atacante, de leão, egoísta, etc. Mas na verdade a posição dele não seria exatamente centroavante. O Barou tem a habilidade de cortar o tempo inteiro muito rápido pra poder chutar. E eu acho que ele seria um ótimo Cristiano Ronaldo, sabe? Cortando como ponta e chutando rápido. Pra mim seria a posição ideal. Agora partindo pro Bachira Meguru. Ele até os dias atuais está sendo posto como centroavante do time do Barça e eu acho isso meio absurdo. Um jogador com a qualidade técnica do Bachira não tem como ser centroavante. Como centroavante você tem pouco espaço para poder pensar nas suas jogadas e etc. E o Bachira não é um jogador para isso. Ele precisa de muito espaço para fazer tudo o que ele faz, então eu diria que ele seria ou meio atacante ou ponta esquerda. Uma espécie de Ronaldinho, sabe? Ele teria muito mais liberdade para driblar e criar suas jogadas. Agora vamos para um que é pouco falado. Aryu Gyubei. Assim como os outros participantes do bloco, a ideia inicial do Aryu era ser o centroavante. E no começo da Liga Neo-Egoísta, ele é posto como zagueiro do time do Ubers. Sendo que, na verdade, eu acredito que o Aryu ele seria um dos únicos que realmente poderia ser um centroavante. Quando você observa as qualidades técnicas do Aryu, você percebe que ele é perfeitamente um camisa 9, que nem é uma espécie de Ibrahimovic. E já partindo aqui pro próximo, a gente tem o Aoshi Tokimitsu, um cara que é bem subestimado na série, mas que tem um potencial bem grande até. E pra mim não tem outro, eu acho que isso é bem universal, ele é completamente um defensor central. O Tokimitsu como zagueiro podia usar da fisicalidade que ele tem pra poder combater os outros e ele seria uma espécie de zagueiro bem combativo atual que a gente tem hoje, como um Lisandro Martinez ou um Konaté. Então essa seria a posição completamente ideal para ele. Agora já partindo para o próximo jogador, precisamos falar de Kenyu Yukimiya. Assim como os outros, o Yukimiya era para ser um centroavante, mas considerando o quanto que ele consegue ser veloz no X1, ganhar de todo mundo no corpo a corpo e cortar e chutar, para mim não tem outra opção que não seja ponta. No mesmo estilo de jogo do Barou, ele simplesmente cortaria pra dentro já chutando, sabe? Ganharia de todo mundo no drible.
no estilo de um Lamine Yamal de hoje. E já indo pro próximo, a gente tem um jogador que eu pessoalmente gosto muito, que é o Nico Wick. A ideia inicial do Nico era ser centroavante, mas com o tempo passando e a liga na egoísta chegando, ele foi passado para zagueiro. Sendo que essa posição não é a ideal para ele. O Wick é basicamente um zague, só que sem as habilidades ofensivas. Então ele funcionaria perfeitamente como um meio-campo, sabe? Simplesmente distribuindo a bola, criando jogadas assim como um Luka Modric da vida, sabe? Nessa posição acho que o Wick ganha muito destaque. E pro nosso último caso, Ito Shirin. O Rin é um jogador que eu queria dar um pouquinho mais de atenção, porque ele tem características gerais absurdas, assim como o irmão dele, sabe? Então, pra você pensar numa posição pro Rin é muito difícil, porque ele pode servir como muitas posições. Quando você olha pro nosso emo trevoso de forma assim, pensando nas qualidades dele, você automaticamente pode pensar como ele manipula o jogo, orquestra um ataque, ele tem a metavisão e a curva dele que poderia servir para, por exemplo, um passe perfeito que nem o do Sai. Só que o problema é que o sentido ofensivo do Rin, ele aguça muito depois que ele arruma a rixa dele com o Izagi. Ele ficou muito mais ofensivo com o tempo, sabe, por causa do ego destrutivo dele. Então, para mim, o ideal seria um segundo atacante. O Rin como segundo atacante poderia ter espaço para finalizar tranquilamente e ainda assim orquestrar jogadas no meio. Bom, esse foi o vídeo. Eu pretendo fazer uma parte 2 do vídeo. Eu não quis fazer todo mundo aqui para não ficar uma coisa muito pesada e eu ainda queria soltar alguma coisa essa semana. Mas além de tudo agradecer vocês, porque com o primeiro vídeo de Blue Lock o canal subiu muito. E simplesmente a proporção que o vídeo do Lourenço está tomando é absurda. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui no card. Muito obrigado pela atenção do vídeo de hoje. Foi isso, um abraço, tchau, tchau.